Deddy nem sempre foi um monstro, se liga só nessa animação muito sinistra, onde conta a origem do Deddy. E tudo começa em uma floresta à noite, com um cara sendo perseguido por um cervo maligno. Esse cara era como se fosse Sam e Dean Winchester, ele saía pelo mundo explorando criaturas folclóricas. E nessa cidade, ele estava à procura de um cervo maligno, o Deddy. E como diz o famoso ditado, quem procura acha, e ele achou nesse dia. E quando ele bateu de frente com o Deddy, ele começou a disparar vários e vários tiros. No entanto, ele viu que isso não era o suficiente para derrubar o cervo. E como se fosse mágica, o cara estava começando a ouvir os pensamentos do cervo. E nos pensamentos, o cervo começou a contar a história para o homem. Ele falou que nem sempre foi esse terrível monstro, ele era um homem comum que nem ele. Mas por causa de homens maus da floresta, ele se transformou nessa terrível criatura. E tudo começou quando ele estava de boa acampando sozinho na floresta, pois ele tinha se perdido dos seus amigos e sabia que nessa floresta tinha uma lenda sobre um cervo maligno. E por causa disso, ele estava tão assustado que estava até falando sozinho. Mas do nada, ele escutou um barulho saindo do meio da floresta e rapidamente ele pensou que tinha sido seus amigos que tinham feito um certo barulho. Mas o pobre homem teve uma grande surpresa. Ele se deparou com uns caras estranhos demais que supostamente participavam de uma seita do cervo maligno. Agora curte e comenta pra parte 2. Coitado do cara, tinha se deparado com uma galera muito estranha que supostamente participava da seita do cervo maligno. E o chefão da seita falou que quem reinava nessa floresta era o deus cervo. Então ele perguntou para o cara se o cara era a favor ou contra o deus cervo. E logo avisou que se fosse contra, sofreria grandes consequências. E o carinha nem se preocupou em responder a pergunta, ele simplesmente começou a fugir desesperadamente. E os malucos não paravam de perseguir o pobre homem, e mesmo ele correndo em alta velocidade. E esse cara era muito esperto e habilidoso, pois ele simplesmente conseguia desviar de todas as flechas. E por um momento, ele pensou que finalmente tinha conseguido despistar desses caras malucos. Mas quando ele saiu de trás dos arbustos, infelizmente ele se deparou com eles. E o pobre homem até tentou desviar dos ataques, mas dessa vez, infelizmente, ele estava muito próximo e acabou sendo atingido. Mas pelo visto, esse cara tinha muita sorte mesmo, pois ele conseguiu desviar do ataque fatal. E do nada começou a surgir uma casa muito sinistra. Agora curte e comenta pra parte 3. E também não esqueça de me seguir para mais vídeos como esse. E esse cara era muito sortudo, pois ele simplesmente conseguiu desviar do ataque fatal. E do nada surgiu uma casa muito sinistra. Mas o que ele tinha de sorte, ele também tinha de burrice, pois ele simplesmente resolveu entrar nessa bizarra casa. E em cima da floresta, onde o cervo atacou o explorador, o avião de uma família estava numa turbulência muito grande. E a tempestade estava tão forte que o avião estava prestes a cair mesmo. E do nada, um raio caiu no avião. E por causa disso, a pilota começou a perder o controle da nave e o avião começou a cair em cima da floresta assombrada pelo cervo. E enquanto o avião estava caindo, o cervo já estava à espreita, observando tudo. E apesar do avião ter sido destruído, a família não se machucou. E o cervo continuava a observar tudo de longe. E voltando para as memórias do cervo, o cara entrou na casa sinistra e se deparou com vários objetos bastante bizarros, o que deixou ele completamente perplexo e assustado. E do nada, o clima começou a ficar ainda mais sinistro, pois as tochas começaram a se acender. Agora deixa aí nos comentários se você quer a parte 4 dessa animação. E se gostou do vídeo já sabe, né? Dê 2 cliquezinhos na tela e me segue aí para mais conteúdos como esse. Enquanto Deddy observava tudo, ele ficava lembrando do tempo que ele era humano, mais precisamente na noite que ele se transformou no cervo maligno. O carinha simplesmente entrou na casa bizarra que tinha aparecido do nada e se deparou com vários objetos sinistros. E o clima começou a ficar mais tenso quando as tochas começaram a se acender do nada. E infelizmente, o carinha foi atingido por uma baita de uma flechada. Nesse momento, sem querer, ele começou a participar de um certo tipo de ritual. E no presente na floresta, apesar do avião ter sido destruído, as garotas não sofreram nenhum dano. E com o avião quebrado, a única solução seria explorar a floresta atrás de uma saída. Mas elas estavam sentindo que tinha algo muito estranho nessa floresta. E elas realmente estavam certas, pois o cervo estava à espreita, só esperando elas vacilarem para ele atacar. E quando uma das garotas estava pegando madeira para a fogueira, apareceu nada mais nada menos que o Deddy, o
terrível cervo maligno. Agora deixe aí nos comentários se você quer a parte 5 dessa animação. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar 2 cliques na tela e me segue aí para mais conteúdos como esse.